Bem-vindo ao Debate Creator, meu muito amigo escovador de bytes. E hoje é dia de bomba, bomba, bomba. Porque aqui no nosso queridíssimo Debate Creator, nós recebemos o contato do nosso amigo Marcos Daniel Blanco, que veio me cobrar. Pô, Manel, cadê o review aí do Disc Pro? E aí nós conversando ali pelas redes sociais, ele entrou em contato comigo pelas redes sociais aí do Debate Creator, em especial o Facebook aí do Debate Creator. E a gente batendo papo lá, ele me deu autorização para que eu gravasse o marrom aqui em casa, na minha própria casa, até porque para mandar o cartucho vindo lá de fora ia ter um custo alto de envio, né? E aí eu gravei o marrom do Disc Pro, a última versão, aqui em casa, e ele me deu autorização para que eu fizesse esse review aqui, fazendo essa ROMzinha que eu já gravei, já coloquei lá no meu cartuchinho de teste. E hoje nós vamos falar justamente sobre o Disc Pro do Marco Daniel Blanco e vamos conhecer essa ferramenta que o próprio Marco intitula como o melhor copiador da história da MSX. Então, galera, se você quer conhecer o Disc Pro e quer ver como ele funciona, vem comigo que hoje o vídeo vai ser todinho fazendo review do Disc Pro do nosso queridíssimo Marco Daniel Blanco. Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes, bomba, bomba, bomba. Hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, nosso amigo Marco Daniel Blanco, autor do DSK Pro. Hoje nós vamos fazer aqui o review no canal, DSK Pro versão 17.9, e ninguém melhor para falar do DSK Pro do que o nosso próprio autor, nosso queridíssimo Marco. Marco, bem-vindo ao Debate Creator, tudo jóia, cara? Valeu, gente, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Se consigo passar um pouquinho da minha jornada em MSX, especialmente agora falando do copiador DSK Pro, para mostrar todos os detalhes que possam passar despercebidos. Mas vamos lá, prontinho para falar com vocês aí. Vamos lá. Bacana. Primeiro, Marco, gostaria de falar que eu sou seu fã. Eu me amarro em todos os seus posts que você bota lá no MSX Brasil Oficial, o grupo do Facebook. Você bota uns posts muito divertidos lá, muito bacanas para promover o Disc Pro. Mas antes de começar a falar do Disc Pro mesmo, vamos primeiro conhecer um pouquinho sobre você, né? Primeiro, qual é a tua formação? Quais cursos você fez? Como é que você começou aí na área da tecnologia? Então, eu comecei, né, justamente com a MSX lá em 1986, né, programando em Base, quando eu comprei o Expert, né, e tinha aquele manualzinho lá com os comandos Base, comecei a ganhei até um gravador da Sharp, né, um HB lá, alguma coisa, 2400, sei lá. E aí começava a digitar os programinhas, né, e dava um C-Save pra gravar e tal. Aí foi quando eu comecei, que interessante e tal. Aí, claro, fui me aprofundando, aí comecei a me interessar pelo Assembly pra poder... Na verdade, a minha motivação era alterar o nome dos autores dos jogos, colocar o meu nome lá dentro do jogo. Essa era a minha motivação, né. Bom, o velho crack, né, dar aquela craqueada, né. Exatamente. Então eu falei, como é que eu faço isso? Aí eu descobri que tinha um tal de Mega Assembly que dava pra abrir. Aí comecei a fuçar. O Rudolf também era da mesma época, morava na mesma cidade que eu, o Rudolf Gutlich, então a gente era amigão, então ele foi me ajudando e tal. E aí a gente conseguia alterar os primeiros nomes de jogos, aparecia lá, ficava, nossa, que demais. E aí eu comecei a aprender a programar em mas o início foi isso que me motivou. E aí depois eu comecei a fazer programinhas mais simples, tal, foi indo, né? E até chegar depois de 1994, quando eu larguei o MSX, comecei a mexer com PC e tal, aí comecei a pegar as linguagens mais avançadas, tipo Delphi, essas coisas aí, e foi lá para os anos 2000 me interessei para a área de banco de dados, que é o que eu mexo até hoje. Sou um analista de dados, né? Então SQL Server, Oracle, essas coisas todas, e mexo também hoje em dia também com essa parte de data visualization, aqueles gráficos de Covid, por exemplo, que tem hoje em dia, que a ferramenta é Tableau, Power BI e tal. Minha área é de dados, mas como hobby eu ainda faço, como vocês viram, faço programas em Assembly para MSX e inclusive, né, participei lá do MSX Dev 2021 junto com o alemão lá, o Daniel, e aí a gente ganhou lá o MSX Dev 2021, então foi bem interessante, meu primeiro jogo que bacana, cara, essa eu não sabia. Qual é o nome do jogo? Pode falar? Alien Attack. Alien Attack. Aí, galera, Alien Attack, vencedor, MSX Dev 2021, olha aí o Blanco aí, ó. Foi o meu primeiro jogo que eu comecei a fazer. E curioso foi que eu tava trabalhando, eu e o Rudo, por acaso, também estávamos trabalhando juntos
numa consultoria trabalhando para Johnson & Johnson, lá em São José dos Campos. Aí o Rudolf inventou de fazer, ele estava lá no intervalo lá do horário de trabalho, ele inventou. Oh, me faz aí uma rotininha de um carrinho andando, tipo um estilo River Raid, assim, da vida. Como é que eu faço em Assembly para fazer um scroll da tela, para poder a tela se movimentar e dar a ideia que o carro tá andando? Aí eu comecei a brincar de fazer isso aí, de repente, vou fazer agora em Screen 2, de repente coloquei mudei para uma navezinha, coloquei um fundo ali, e aí fiz um estilo River Raid bem tosco. E porque a minha parte gráfica é nula, né? E aí depois eu publiquei isso aí lá no MXorg, o pessoal lá até deu uma força, legal, foi um bom começo e tal. E aí eu conheci o Daniel alguma coisa lá, esse é o nome dele, é alemão. E ele se propôs a fazer a parte gráfica, a parte de som. Então aí sim juntou a parte de programação com a parte gráfica e som e resolveu fazer o joguinho. Isso era final de 2020, era no MXDev 2020. Eu já fiz os primeiros demos do jogo, o comecinho do jogo. E aí, só que eu não participei do MXDev 2020 porque não deu tempo, ele só tinha 3, 4 meses de jogo. Aí a gente ficou mais um ano trabalhando no jogo. E aí o negócio ficou bom, o negócio virou um jogo Mega ROM, 256 GB, e o cara é profissional, fazia som muito louco, gráficos muito legais, depois ele fez o manual, então, ele arrebentou, ficou... Pena que a gente não conseguiu terminar o jogo, a gente só fez duas fases do jogo, e uma intro mostrando que iria ter uma terceira fase, e só isso... E a gente caprichou nos manuais, tal, essas coisas todas aí, e a gente ganhou, tiramos 89 pontos, a soma de todas as categorias lá, e o segundo tirou acho que 81 tal, ou seja, foi surpreendente, foi o único sul-americano que ganhou a MXDev, hein? Olha aí. Cara, parabéns, e você acha que esse teu background aí como desenvolvedor, desde a época lá da década de 80, lá, te ajudou na tua carreira de engenharia de dados, análise de dados aí dentro do... Você acha que você estudar retrocomputação poderia hoje ser um caminho para ajudar o cara a aprender as bases e um dia poder se tornar, de repente, um analista de dados? Você acha que ajuda? Eu acho que sim, porque, né, acho que tem tudo a ver, me ajudou bastante, eu cheguei a mexer até um pouco com DBase, na época eu mexi os DBase 2 Plus e tal, e eu acho legal essa parte de analisar dados, porque na verdade eu analiso dados em Assembly, eu analiso bytes de jogos, procuro por strings, ou então, de repente, eu procuro por desenhos dentro de jogos, por exemplo, então tudo são dados, eu faço a categorização por tipo e tal, então eu sempre me interessei por dados, então, ou seja, como eu mexo com essa parte de fazer engenharia reversa nos jogos, fazer alterações e tal, então me ajudou bastante, eu sempre trabalhei com dados, e quando foi para banco de dados nos dias atuais, teve tudo a ver, né, só que agora com linguagens mais fáceis de mexer. E aí, já puxando essa vertente dos dados, já que você falou dos dados, né? Você acha que esse seu gosto por trabalhar com dados te ajudou na hora de desenvolver o Disk Pro? Esse é um dos motivos, porque de onde surgiu a ideia de desenvolver o DSK Pro e como é que veio essa vontade de você? Poxa, eu vou construir o melhor copiador de programas de MSX que existem. Como é que surgiu essa vontade de fazer o DSK Pro? Desde o começo dos primórdios eu era apaixonado por copiar disquete travado. O primeiro foi o Nemesis, que eu não sei, até agora não faço nem ideia quem foi o primeiro que lançou essa versão travada, que a gente só conseguia copiar no PC, no XT, na época. Eu lembro, na época eu trabalhava num curso de informática meio picareta que tinha aqui no Rio de Janeiro, e eu era monitor de laboratório lá, né, e eu usava o PC Tools, né, e você pegava o Nemesis. No meu caso lá, eu tinha um monte de PC XT, né? Aí eu botava lá todos eles, cada um copiando um Nemesis, né? E aí a gente fazia essa coisa, fazer Nemesis caseiro, né? Era muito legal. Porque no começo eu não entendia como é que não consegue copiar. Essa versão específica do Nemesis, você conseguia dar dir. Então tinha um arquivo.com lá, nemesis.com, alguma coisa. Só que depois ele carregava as trilhas protegidas, tal, eu não fazia ideia. Na verdade, eu lembro até hoje, era um arquivo.com de 350, 360 KB. Era uma maluquice que os caras fez lá. Na verdade, ele não tinha 360 KB, mas o cara alterou a FAT
para colocar que tinha 360k no arquivo. E além disso, tinha trilha zero também, né? Tanto é que você tinha que copiar o arquivo inteiro contando com a trilha zero também, né? Eu falo a verdade, essa trava, eu nem lembro qual era a trava, em qual trilha que era, porque depois teve outros Nemesis, né? Outras versões do Nemesis. E as travas variavam bastante. Essa específica eu não lembro qual que era, mas eu tenho impressão que era o mais básico, era parecido com o da série Pro Kit, que era trilhas com a numeração da trilha alterada, que é a trava mais básica que tem, que normalmente uma trilha tem 9 setores e na verdade a numeração dos setores. Então, cada trilha tem 9 setores e a numeração da trilha sempre dos setores da trilha sempre de 1 a 9. E, por exemplo, no caso do Pro Kit, em vez de ser de 1 a 9, era, sei lá, de 27 a 40 e pouco e tal. Só isso bastava para você não conseguir copiar. Então, a Lenda da Gávea, a série Pro Kit inteira... Cada um inventava a sua loucura lá no baixo nível para impedir a gravação, né? E aí o Disc Pro, uma das características do DSK Pro é que ele consegue pegar esses discos que tem o CRC errado, né? E... mesmo assim, copiar o disco como fazia o PC Tool, já copiar o disco as is, né? E trazer isso e fazer essas cópias mesmo quando o copiador é travado, quando o arquivo é travado, não é? Sim, na verdade, a parte de proteção varia muito. Pode ser um erro de CRC num setor, que é o mais básico, usado, por exemplo, pelo Bolter, aquele copiador da XSW, copiador de arquivos. O Aquarela usava essa proteção de erro de CRC. Então, agora você pode ser... Então, esse é um tipo de proteção. Outro tipo de proteção é os da série Pro Kit, que é a numeração do setor ser diferente. Tem, por exemplo, o Fast Copy, que a proteção é além da numeração dos setores ser diferente, em vez de ser de 1 a 9, era uma maluquice total. É uma 20, 40, X5D, 9F, total. E também a numeração da trilha, também toda alterada. Normalmente, a trilha, por exemplo, 9... se você está acessando a trilha 9 no disquete, a numeração da trilha é 9. Então, para cada um dos 9 setores, é tudo 9, 9, 9, 9 a numeração da trilha. E os setores variavam de 1 a 9. E a trilha, a numeração da trilha é 9, dentro daquela trilha. E ele mudava, ficava o Fast Copy era uma maluquice total. Então, o primeiro setor era 50, 9F, 71, 45, e em vez de 9 setores, tinha 15 setores, e para piorar a coisa, ainda tinha um tal de uma flag lá de deleted sector, que é quando você vai gravar, você ainda põe esse tipo de coisa a mais, que então, ou seja, uma proteção que na época era inovadora, o Fast Copy, ninguém copiava, não fazia nem ideia de como é que era a proteção. Então, e depois veio a inovação das proteções com os programas da XSW, como Chave Mestra 3, e alguns outros. Além de proteção de erro de CRC, tinha a numeração da trilha diferente, tinha mais setores por trilha, e ainda tinha uma outra coisa que é nos bytes, que é no mapa da trilha, porque a trilha é formada por alguns bytes extras que você não acessa normalmente, que é para dar espaço do cabeçote conseguir ler daqui para cá. Tem que ter uns gaps, uns bytes de gap para dar tempo de um cabeçote sair da trilha 0 para trilha 1 e conseguir chegar nos setores. O tal do mapa da né? trilha. Se ficar falando aqui esquema de proteção, a gente vai ficar aqui, dá para fazer um vídeo de 2 horas só para falar nisso, né? Mas agora vamos falar agora um pouquinho do DSK Pro. Se você fosse elencar aí quais são as principais funcionalidades do DSK Pro, quais são essas principais funcionalidades do DSK Pro, e dentro dessas principais funcionalidades, qual foi que deu mais trabalho para implementar? Não, o DSK Pro surgiu inicialmente só para gerar disquete, para trabalhar com disquetes desprotegidos. Ou seja, por isso que é DSK Pro, aquela extensão .dsk, que são imagens de arquivos desprotegidos, que é um espelho de um disquete desprotegido. Na verdade, só tem os bytes dos dados, não tem informação da trilha, não tem nada, são só os bytes que estão gravados no disquete, né? No caso 360K, no caso de um disquete 360K, tem 360K de dados naquele arquivo, não tem mais nada. Então, a minha necessidade, quando eu criei ele, foi para justamente poder criar uma imagem de um disquete numa
numa Carnivore 2 ou SD Maper, ou qualquer coisa do gênero, e depois fazer o processo inverso, pegar a imagem, que é o que mais tinha na internet, imagens de disquete, .dsk, para passar para um disquete físico. Eu sempre gostei de trabalhar com disquete físico. Eu não gosto de trabalhar com emulador. Quem é da nossa cidade sempre gostou, né? A gente adora, né? Ter a nossa coleçãozinha lá no folder, olhar os disquetinhos, né? É muito nostálgico pra gente, né? Até o barulhinho do disquete carregando, o cabeçote mexendo, eu acho super interessante. Então, ou seja, vou criar o DSK Pro com essa necessidade. Depois eu falei, bom, agora vamos fazer vamos acrescentar a parte de copiar de disco para disco, então tudo desprotegido. Até então, aí depois começou, depois terminou, falei, pô, tá legal, tá funcionando. E na verdade eu parei depois de um tempão. Por enquanto ficou o DSK Pro versão 3.0, ficou por anos, eu acho que eu fiz em 2005. Ficou por anos aquela versãozinha parada lá. Depois que eu voltei lá pra 2017, algo assim, eu voltei, vamos fazer alguma coisinha, melhorar, e foi aos pouquinhos melhorando o código, até alterando e tal. Pô, e depois de um tempo eu acrescentei as funcionalidades de disquete. Pô, eu vi que dava, porque eu sempre guardei todos os meus disquetes protegidos em casa, tinha uma pilha de disquete. Pô, agora deixa eu tentar copiar esses disquetes protegidos com o DSK Pro. Aí depois que eu consegui fazer uma cópia de disco para disco desse disquete protegido, funcionou. Eu falei, pô, legal, agora por que eu não invento um padrão de imagens para poder gravar essas imagens, né, na internet, no teu servidor lá, onde você quiser, na nuvem e tal. Então, pô, eu vou chamar de PDI, Protected Disk Image. Então, pô, criei esse padrão, mais ou menos, tirei da minha cabeça, não foi nada muito pensado, não, pô, do jeito que eu pensei, pô, criei um padrão. E funcionou, pô, gravei, consegui pegar um disquete protegido, transformei em imagem, depois eu fiz o processo inverso e consegui gerar o disquete de novo. Pô, era o que eu queria, pô, isso na versão 9.0 do DSK Pro. E aí, pô, eu falei, nossa, que demais. Depois eu fui melhorando muito, mas muito meu negócio. Foi anos, desde 2017 até 2024, eu direto mexendo e lançando aqueles textos malucos lá, engraçados, que muita gente, por exemplo, o pessoal da Europa, na verdade, não entende o humor, né? Acha que eu sou sei lá, maluco, achando que eu sou o melhor do mundo, sei lá, mas eles não entendem. Eu sou super irônico, o pessoal. Eu até conversei com um holandês, o pessoal que tem dificuldade de entender um pouco esse teu humor, alguns não entendem. O pessoal não entende, deixa, dane-se, faz assim mesmo. Então, aí eu achei legal, cada vez eu crio uma história maluca pra lançar a versão do DSK Pro. Agora chegou finalmente na versão em cartucho. Falei, pô, e aí que eu resolvi, falei, pô, vou até ganhar uma graninha, pô. Eu sempre lanço o DSK Pro de graça aqui pra galera, pô, vou lançar uma versão em cartucho aqui e ganhar um dinheiro de cachorro quente, hein? E aí foi que eu lancei, foi a ideia. Bacana. Você tem aí o cartucho pra mostrar pro pessoal, pra quando eles forem comprar o produto contigo, ele ver qual é o produto, né? Porque no vídeo de hoje, você gentilmente aí cedeu uma ROM aí pra eu gravar, eu vou mostrar a ROM, vou mostrar ali. Quando a gente for falar do Disc Pro, as funcionalidades dele, eu vou mostrar lá, só que eu tô com aquela minha ROM lá na protoboard, né? Aí você mostra aí o produto final pra galera aí, como é que é. E aí, meu amigo escovador de device, tá gostando do vídeo de hoje? O vídeo de hoje é justamente o que você queria ver, então clica aqui, ó, no botão valeu e doe qualquer quantia pro canal. Todas as doações são totalmente voluntárias, doa quem quer, a quantidade que quiser. Você também pode participar dos nossos programas de patrocínio e lembre-se que hoje é o último dia para você se inscrever nos programas de patrocínio e participar dos sorteios de outubro. Nós vamos ter o sorteio da camisa do MSX, tamanho pequeno, e o sorteio do cartucho do Zanac, que é aquele cartuchinho lá feito pelo Marcelo Zoff, que tem lá o menu de roubalheira lá, o Zanac CPE, que permite você colocar todas as roubalheiras que você quiser e finalmente terminar o Zanac, que é o sonho de muitos MSXeiros aqui. Não se esqueça também que no dia 26, ou seja, nesse sábado agora, amanhã, nós vamos estar lá na MSX Rio, link aqui na descrição para você poder se inscrever lá no Simpla e poder entrar lá. Se você vai lá visitar, me conhecer, é totalmente de graça, basta se inscrever no Simpla que você vai poder ir lá totalmente de graça, conhecer não só o The Byte Creator, mas também toda a galera da Retrocomputação, a galera do Retrópolis, vai estar todo mundo lá e você vai poder conversar com essa galera porreta que manja tudo de retrocomputação. Então, meu amigo escovador de bytes,
Entre lá no Patreon, patreon.com/debatecreator e se inscreva no nosso programa de patrocínio, tier de $1, ou clique aqui no botão Seja Membro para você se tornar um verdadeiro escovador de bytes e poder participar desses sorteios. Então vamos voltar lá para a entrevista com o nosso queridíssimo Marco Daniel Blanco, que a entrevista está muito porreta e eu tenho certeza que vocês estão curtindo demais. Vambora. Dá para ver aqui a Desca Pro, atrás também. Tem um cartucho aqui de frente aqui, tá vendo? Muito legal. O label design teu também? Você que fez esse label ou você pediu para alguém fazer? Esse é um amigo meu que fez, que tá nos Estados Unidos. Ele que se prontificou pra, vou fazer. Falei, beleza, então faz. Eu achei legal, ficou um design, ficou bonitinho. Ficou bonito, ficou bem legal. O legal é que esse cartucho aqui ele é regravável, então a pessoa pode pegar as minhas novas atualizações que eu tenho. Eu vou lançando, ele vai regravando. Achei bem legal. É uma multimaper de 512K que aceita Maper de Konami e da ASCII 2, 16 e de 8. É bem legal. Aqui eu gravei num cartucho EPROM, no EPROM de 48K, que ficou porreta. Simples, exatamente. Na verdade, a ROM é uma ROM simples de 48K, não precisa de nada disso, mas para eu ajudar a galera, e o preço nem era muita diferença, gravei num cartucho regravável de Maper, que você pode apagar, fazer o que você quiser, gravar novas versões. Então... É uma funcionalidade bem legal. Bem legal. E aí, vamos conversar um pouquinho agora com o escovador de bytes mais novo, que não entende muito de disquete de 360, disquete 720, disquete 1.44, né? Que eu vejo que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade hoje de entender, né? Porque o cara pensa disquete, né? Só que ele não sabia que lá na nossa época o nosso disquete era o de 360, né? Dupla face, dupla densidade, né? Então se fosse um disquete 3x6 era 360, se fosse um disquete de 5x1/4 podia também ser 720, mas aí já era de alta densidade, né? Já tinha que ser um disquete de alta densidade. Então vamos explicar um pouquinho para o pessoal quais são as diferenças aí dos disquetes de 360 para os disquetes 720 e vamos falar um pouquinho de como o DSK Pro se comporta, né? Copiando aquelas imagens de 720, as imagens de 360 em disquete de 720 e vice-versa. Explica um pouquinho, pessoal, como é que isso funciona. Bom, basicamente existem dois tipos de tamanhos de disquete, né? Tem o disquete 5/1/4, que é o tal do 5.25, que é aquele disquetão grandão, fininho, né? E muita gente hoje em dia nem nunca viu, né? E tem o disquete 3,5, aquele que muita gente viu, que no PC usa direto. Quem teve 386, 486, Pentium, usava muito aquele disquete 3,5, só que no caso do PC era alta densidade, era de 1.44 megabytes, né? No caso do MX era baixa densidade, era usado com 720 KB. Então no MX tinha disquete 5/4, que era o disquete grandão, que cabia 360 KB, e o disquete pequenininho, e até mais durinho, mais protegido e tal, 3,5, que é o tamanho dele menorzinho, só que esse 3,5 cabia mais, cabia 720 KB. No caso do disquete 360 5/4, o maiorzão, ele tinha 40 trilhas, por isso que é 40 trilhas, 360 KB o máximo. No caso do disquetinho 3,5, ele tinha 80 trilhas, então gravava 720K. Posteriormente, lá para 1989, algo assim, 1990, não sei, lançaram os drives, os drives de 720 KB, também para o padrão 5/4, que é o disquetão. E usava o mesmo disquete, era o mesmo disquete que você formatava com 360 KB, você usava o mesmo disquetão e ele conseguia formatar 720 KB naquele disquetão. E já inclusive, o disquetinho... os disquetes de alta densidade, né, que já é uma evolução, já gravava até 1.44, né? Na verdade, o disquetão 5/1/4 em alta densidade era 1.2 megabytes. Isso, 1.2. E o de 720, 1.44. Exatamente, mas aí só o PC, o MX não conseguia usar alta densidade, então só o PC usava. No caso, o PC 386 ou 286 para cima, eu acho 386 para cima, que o XT também não usava alta densidade. Também não tinha alta densidade ainda. Os drives não eram de alta densidade. Né? Exatamente, os drives não eram. Então, o mesmo disquete do MX 360 KB, se você usava no XTzinho na época, lá era a mesma coisa.
Não, e nem tinha disquete 3,5, na verdade o PC não tinha disquete 3,5, pequenininho. A Sony japonesa que lançou o disquete. O MSX eu acho que foi uma das primeiras plataformas que teve o disquetinho 3,5. O PC não tinha nessa época. E na Europa, inclusive, tinha até o 3 polegadas, né? Que parece o 3,5, só que ele é menorzinho, é um pouco menor, né? Que era muito usado pela plataforma Amstrad, outras plataformas. Esse eu não conhecia, né? Esse eu não cheguei a ver. Eu cheguei a ver, mas não cheguei a mexer nisso aí. Nem sei como é que é isso aí, mas eu cheguei a ver, eu lembro dessa época. É interessante. Então é isso, o disquete tem diferentes tipos tem 2 tipos de tamanhos, né? E no caso mas o mais usado total na época do MSX, na época áurea do MSX, o disquete 5/4 grandão, 360 KB, que era o mais usado na época, e tinha 40 trilhas. E cada o trilha. DSK Pro ele consegue ler essas imagens de disquete 360 e gravar nos disquetes. Como você estava explicando antes para mim lá, né? Você consegue ler essas imagens e gravar usando o DSK Pro, não consegue? Então, o DSK Pro, se você tem que ver o que você tem. Por exemplo, existe o Disk Drive, né? O Disk Drive. Vamos falar só de 5/4, que é o maiorzão, aquele disquetinho fininho, que é o que mais era usado no MSX. O 3,5 veio depois. O 5/4, que era o disquetão fininho, grandão, era 360K. Então, na época, quem vendia Disk Drive na época era a DDX, praticamente a DDX era o principal fabricante de Disk Drive. Que era aquela controladora Thunder, né? Como é que era o nome da controladora? A controladora era DDX, padrão Microsoft, se baseava na Microsoft. Tá. Baseado na Microsoft. Mas a DDX é que fabricava. Eu acho que ela copiou, se baseou na Microsoft, que era aquela CDX2, que foi a primeira que lançou a interface padrão portas, que só tinha no Brasil. As interfaces europeias, era tudo o acesso aos registros, era tudo por endereço de memória, não era por portas, era diferente. Então a Europa inteira, o mundo inteiro, era tudo o acesso aos registros, os registradores do disk drive, era tudo por endereço de memória. No Brasil, a empresa Microsoft inventou um disk drive lá que era acesso por porta, né? No MSX, aqueles out, não sei o que lá, né? Out, exatamente. Então o acesso ao drive era por portas. E na época o pessoal falava que era revolucionário. Nossa, no Brasil tem acesso por portas, o acesso memória era obsoleto. Na verdade, estavam viajando, era o oposto. O moderno era por memória europeu e japonês. Na verdade, se você parar para pensar na arquitetura do MSX, o correto realmente teria que ser feito pelo acesso de portas, né? Só como já começou a se fazer com acesso DMA, gerou um grande problema, né? Porque você gerou uma série de incompatibilidades ali com a controle da Microsoft, né? Então, divergências. Na verdade, o acesso por porta é complicado, porque se você tiver duas interfaces de drives conectados no MSX, o acesso por porta já era, né? Quando a porta vai ser a mesma. Então, se você plugar duas interfaces DTX no teu computador, mínimo muito mais lento, né? Não, vai ficar maluca. Quando você mandar ligar um drive, vai ligar os dois, vai acender a luz dos dois drives. Vai ficar meio maluco, não vai dar muito certo o negócio lá. Porque a mesma porta para as duas interfaces, é uma porta só, então vai dar zica, não dá certo. Dá para fazer funcionar as duas interfaces lá, mas... Eu estava indo nessa linha, né? Dá para fazer funcionar, mas vai ser muito mais lento, porque você vai ter que ter um overhead muito grande para controlar o acesso à porta. E vai ser muito mais lento também, né? Com o DMA é muito mais rápido, né? Vai dar uma zica. E aí, o acesso por memória funciona porque se você tiver duas interfaces conectadas no MSX, cada interface está num slot diferente. Isso. Então, quando você mandar um byte para aquele endereço de memória, é um endereço de memória daquele slot. Você consegue paginar usando a PPI lá, né? E mandar para os endereços corretos, para as páginas corretas, né? Ou seja, exatamente, aí você consegue comandar cada drive independente do outro. São endereços diferentes, porque tem slot diferente. Então é outra coisa. A porta é a mesma porta, vai dar zica, não é um padrão bom. É claro que para programar é muito mais simples programar por porta. Eu acho que eles fizeram por causa disso. Então, fazer copiador é muito mais simples, porque você só manda o comando para a porta, acabou. Isso, o outro não. Então, todos os copiadores, tudo que tem no Brasil, foi sempre lançado por portas. Todos os programas travados, todos os copiadores, é tudo baseado em interfaces por portas. E
no Brasil nunca existiu um copiador que funcionasse por endereço de memória, é o padrão mundial. E o DSK Pro, por exemplo, é o primeiro que funciona por tudo, na verdade, tanto por endereço de porta, como endereço de memória, todas as interfaces que existem no mercado, porque tem o padrão DDX, que é o lançado que copiou da Microsoft, mas a empresa DDX é que lançou por portas, baseado na primeira, que foi a Microsoft que lançou a interface CDX2 por portas. Foi a primeira, e a DDX copiou e lançou isso. As interfaces que inundou o mercado brasileiro de drives, todos com acesso a portas, né? E eu adorei quando eu comprei, foi maravilhoso poder jogar os joguinhos. Muito antes de saber programar, sempre eu tinha um disk drive e achava fantástico usar ele. Só depois que eu descobri que esse negócio de porta e tal, quando eu li uma reportagem da Microsistemas ensinando como formatar um disquete, o Rudolf, que até que me mostrou a entrevista, aí que eu comecei a me interessar por essa parte de acessos ao disk drives para poder copiar disquetes, para poder destravar. E então o DSK existe, por exemplo, além do padrão por portas, que é o padrão o padrão por portas no Brasil, tem o padrão por memória, que são todas as interfaces importadas, de todos os MSX importados, Panasonic, Sony, aquelas interfaces built-in do computador, Philips, todas usam o padrão de memória e tem um chipset mais antigo, um chip, por exemplo, que é o mais antigo, por exemplo, usado nos micros da Sony, Philips, National, da Western Digital, né? E tem os chipsets mais modernos, que é o da Toshiba, usados nos micros Panasonic. Apesar de mais moderno, é pior, tem menos recursos para você conseguir copiar proteções. E depois, recentemente, tem um novo chip da Western Digital também. É um clone do chip da Panasonic, só que é da Western Digital. É usado nas interfaces Talent. Ou seja, e o DSK Pro funciona em todas elas. Todas elas eu tive que entender. Que é um troço fantástico, né? Sim, ou seja, você plugou o DSK Pro, identifica as interfaces lá, sabe em que slot tá, se é por memória ou não é. Eu tive que por isso que demorou pra caramba pra fazer isso funcionar. No começo, não é fácil, porque pra você fazer isso funcionar, você teria que ter todos os MSX, os computadores, pra você poder testar. E eu testava em emulador, mas não é a mesma coisa. Eu tava funcionando no emulador, quando chegava no computador real não funcionava, tinha problema de time lá. E aí eu fui debugando, eu fui pedindo ajuda de pessoas no exterior pra testar, enchi o saco deles pra testa aí pra mim, não sei o que. E até que, deu certo. No final das contas, não deu certo. Eu acredito que o 17.9 tá muito bem testado, está funcionando em... Tá, Joia. Eu acho que vale a gente comentar um pouquinho também do PDI, né? Quando a gente vai tentar gerar o PDI lá na controladora da Panasonic, né? Você consegue ler o PDI e jogar o PDI, mas você não consegue fazer o caminho contrário, né? Explica isso um pouquinho pra gente. Na verdade, os chipsets mais modernos, que é os da Panasonic e o da Talent, tem uma interface Talent, TDC 600, acho que é isso. E todas as interfaces de disk drive da Panasonic e Sanyo também. Sanyo também são assim. Essa tem um chipset mais moderno, mas que travou algumas funcionalidades interessantes para você conseguir acessar o disk drive e poder copiar as proteções. Então, por exemplo, se você tiver um tubo R, por exemplo, que é uma interface Panasonic, você vai conseguir... Eu até consegui usar o máximo. Eu consigo até ler um disquete protegido, com formatação diferente. Só alguma coisinha que eu não consigo ainda, porque quando o setor tem tamanho zero, que é 128 bytes do tamanho do setor, não funciona por um bug maluco da interface lá. Mas a maioria dos disquetes travados eu consigo ler usando esses chipsets modernos da controladora da Panasonic. Então eu consigo ler um disquete protegido e gerar um PDI. Mas eu não consigo gravar para pegar o PDI e gerar um disquete real usando as interfaces da Panasonic e Talent, não dá. É muito limitado o chipset. Eles criaram uma coisa muito alto nível que acabou não deixando você fazer as coisas que você fazia antigamente com chipsets antigos. Mais trabalhoso para você conseguir fazer tudo. E aí, com as controladoras dos micros Sony, Philips, National,
e as controladoras por portas do Brasil, a DDX, né? E Microsoft, DNX, tem vários derivados que tinha no Brasil. Essas sim, são os chipsets antigos, são todas da Western Digital, o chipset, modelo antigo. E também tem uns da Fujitsu também, que é clone também desse da Western Digital, que é usado nos micros da National. E esses você tem a liberdade de fazer o que você quiser, todos os tipos de proteções, todos os tipos de formatações malucas, e para impedir que você consiga copiar um disquete. Até hoje em dia, é impossível você fazer um copiador que copie automaticamente todas as proteções. O DSK Pro não copia tudo. No Brasil, que eu saiba, todos os disquetes que eu tive, eu copiei tudo. O DSK Pro copia tudo. Infelizmente, eu cheguei a ter o tal do Mobile, Mobile, um aplicativo que foi lançado em 1992, quando o MSX já tinha morrido, super protegido, mas eu não tenho mais, ninguém tem. Eu queria ver se o DSK Pro copiava ele também, mas não então, tem mais, era produção aí, mais... Galera, fica aí, os escovadores de bytes que estiverem assistindo o vídeo e tiverem o Mobile, por favor, entre em contato com o Blanco. Para ver se eu consigo gerar uma imagem desse sketch travado aí, ver se isso funciona. Aí. Então, Blanco, a gente já se estendeu demais aqui, já tem 37 minutos de gravação já. Então agora eu vou abrir o microfone para você, tá? Para você ficar à vontade, para dar qualquer dica aí para a galera que pretende comprar o DSK Pro contigo. Como é que faz para entrar em contato contigo? Como é que faz para pedir uma cópia do DSK Pro? E para você aí fazer as suas considerações finais aí, poder mandar o abraço aí para os escovadores de bytes. Fica à vontade. Então, galera, o DSK Pro é muito simples comprar, é só fazer um depósito no meu... Eu moro aqui em Portugal, para quem não sabe, né? Então, faz um depósito na minha conta do PayPal, que é marcosblanco.br de Brasil, @gmail.com, e manda lá o valor, acho que é 50 euros. E eu mando pro Brasil, acho que chega, mesmo com... Tá muito difícil o Brasil agora, essa parte de importação, né? Meio enrolado, o pessoal fala que tá difícil, mas eu acho que o cartuchinho é bem protegido, acho que ele talvez não, vocês vão pagar um imposto de 60% aí, mas... Coisas de taxade. Coisas do Brasil. Mas o negócio acho que vai chegar tranquilo. Se fosse para enviar um computador, chega destruído no Brasil. Mas o cartuchinho é assim. E vale lembrar também que além do cartuchinho do DSK Pro que eu fiz, e muita gente não sabe também, nesse cartuchinho do DSK Pro também tem o Power Chupin, para quem não sabe, que é um copiador de cartuchos. Então, você pode dar o Cal Chupin no Basic e o Cal DSK Pro, que são 2 programas em um. O Power Chupin é o melhor copiador de cartuchos que existe no mercado. Poucas pessoas sabem disso. Ele tá aqui no cartuchinho. Então, se você ligar o micro e apertar o D, pressionar o D, entra no DSK Pro. Se apertar o C, entra o Power Chupin. E no Basic é Cal Chupin ou Cal DSK Pro. É 2 em 1, então é um programa muito interessante para você que tem... Eu já copiei vários cartuchos de amigos meus, até cartucho de 4 megabytes, 2 megabytes, cartuchos de 48K, que são difíceis de copiar, cartuchos de 64 KB, que é difícil de copiar. Ele copia tudo, e não só isso, ele copia tudo que está conectado no computador, a BIOS, a sub-ROM. Então, se você tem um MSX importado, raro, se você usa o Power Chupin, ele consegue copiar tudo que tem dentro do computador e gerar arquivos. Eu tenho uma opção lá que eu criei lá, que é backup automático de tudo. Você aperta uma tecla só, ele copia todos os slots do computador e gera arquivos na tua... Cara, absolutamente genial, cara. É legal, então ele cria lá slot 0.0.ROM, slot 0.1, slot 0.2, slot 0.3, slot 1.0 até o 3.3. Então ele consegue chupar tudo, toda BIOS, tudo que está conectado naquele computador importado raro e gera todos os arquivos .ROM automaticamente na tua IDR. Então é uma coisa bem interessante, fica ligado nessa. E outra última coisa... Bacana demais, o Blanco. Já vou legal, né? deixar o convite aqui para quando a gente for falar sobre o Power Chupin lá no Debate Creator, você vir aqui e explicar tudo sobre isso pra gente, tá bom? Maravilha. E só para finalizar, o que eu terminei de fazer agora é o que
é o que tá vendendo pra caramba, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. A coletânea da Konami, né? Dá pra ver? Deixa eu ver. Dá pra ver, coletânea Konami aqui, Konami Collection. Exatamente. Eu tô gravando, inclusive, 15 que eu tô mandando pro pessoal. É que normalmente, como o Brasil é muito difícil, eu tô mandando pro pessoal da Europa, Estados Unidos, Canadá, que não paga imposto. Mas teve um rapaz que comprou lá no Brasil e vai ver, ele vai até falar pra galera quanto que ele vai pagar de imposto e tal, pra ver. Mas é muito interessante, são todos os jogos da Konami num cartucho de 8 megabytes, 8, regravável, com saída estéreo. E tem SCC, cartucho SCC, 8 megabytes, com saída estéreo, com todos os jogos da Konami. Eu tive que hackear jogo por jogo. Você permite entrar no jogo e sair através da tecla Select. É uma coisa bem interessante. A gente pode até falar no outro review também. Mas esse último produto que eu tô lançando agora, que também pode ser comprado pelo mesmo canal, que é o PayPal. Tá joia. E é isso, galera. Eu queria dar um abraço para todo mundo que trabalha, que mexe no MSX, que gosta de brincar com a gente, de criar o programa. Não fiquem com medo do Assembly. O Assembly não é esse bicho das cabeças. Dá para fazer o seu primeiro programinha Hello World. Tem ferramentas. A gente pensa que compilar programas em Assembly é difícil, mas não é. Tem o tal do MSX Pen, que é um site da internet. Você coloca lá MSX Pen. O bicho já abre uma janela onde você digita o teu programa em Assembly. E aí você aperta Enter, ele já compila e já abre o emulador, o WebMSX, já com o programa compilado para você testar, ou seja, é muito fácil. Então você hoje em dia tá fácil, né, cara? Agora com a advento da internet, né? Na nossa época não tinha internet, né? Mas agora com a internet ficou fácil, né? Inclusive aqui na playlist de Assembly do The Byte Creator a gente fala sobre MSX Pen, fala sobre Pasmo, fala sobre o uso do Visual Studio Code, né? Você codar em Assembly para MSX usando o Visual Studio Code. Então tem muito conteúdo aqui, galera. Não façam aí que nem o Blanco e não tenham medo do Assembly. O Assembly é nosso amigo. Exatamente. É isso aí, galera. Um abraço a todos, obrigado. Eu que agradeço aí pelo seu tempo. Eu vou te chamar mais vezes aqui pra gente conversar do Chupin, da Konami Collection, a gente poder falar mais. Muito obrigado, cara. Maravilha. Eu que agradeço. Um abraço a todos aí, pessoal. Valeu. E aí, meu amigo escovador de bytes, chegamos no fim do nosso vídeo de hoje. Eu tinha ideia de fazer uma entrevista curtinha com o Blanco e botar o review do cartucho no mesmo vídeo, só que a minha entrevista com o Blanco estava tão legal, a gente estava se divertindo tanto, batendo papo, e a gente estava aprendendo tanta coisa com ele, que ele é um cara que manja muito desses processos de cópia, processos de proteção, que eu achei um desperdício a gente não pegar esse material aí do Blanco e botar aqui no canal como uma entrevista. Então o vídeo de hoje vai ser só a entrevista, ficou bastante extensa, teve 40 e poucos minutos aí de entrevista, de material aí pra gente colocar pra vocês. E vamos ter no futuro um outro vídeo falando do Disc Pro, só que dessa vez mostrando a ROM, mostrando como você faz pra botar ela, mostrando como você faz pra copiar os discos. Mas esse vai ficar um vídeo mais pra frente, porque senão esse vídeo aqui ia ter quase 2 horas de vídeo, pessoal. Então, espero que vocês tenham curtido aí a entrevista com o Blanco. Eu particularmente gostei demais, aprendi muito. Acho que todos vocês aí que assistiram a entrevista de hoje também aprenderam demais. Conseguiram sugar todo esse conhecimento lá da mente do Blanco. E muito em breve vamos ter mais um vídeo de review aqui mostrando efetivamente a ferramenta e aprendendo a usar a ferramenta, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que provavelmente lá na playlist de ferramentas a gente vai falar sobre o Disc Pro. Então, meu amigo escovador de bytes, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até agora. Não se esqueçam de se inscrever na MSX Rio. Vai ser aí amanhã, lá na Nave do Conhecimento. Link no Simpla aí, para vocês se inscreverem e pegarem todas as informações da MSX Rio. E agradecer aos nossos verdadeiros escovadores de bytes, que apoiam o canal e fazem esse canal acontecer, que é a galera aqui, ó, das laterais do vídeo. Estão sempre aqui com a gente. E falar aí dos nossos últimos escovadores de bytes que se inscreveram, Guilherme Ian, Gabriel Daniel, Renato Navarro e todos os outros que estão aparecendo aí nas laterais do vídeo, que são as pessoas que fazem esse canal crescer, aparecer e ficar cada vez melhor. Um grande beijo, muito obrigado a você que assistiu a entrevista aí do início ao fim, e nunca se esqueça, acima de tudo, amigo escovador de bytes, seja feliz.